Oi, espero que você e todos os seus se encontrem bem. Meu nome é Gislene Natera e hoje eu venho aqui apresentar meu artigo intitulado Educação Musical e Pedagogia, mapeando as futuras professoras. Quero iniciar agradecendo a oportunidade em apresentar minhas reflexões nesse GT, dedicado ao olhar atento sobre as práticas de ensinar a aprender música e a didática no contexto da pedagogia. Este texto apresenta o recorte de um questionário que buscou situar os usos e funções da música na vida cotidiana de 73 estudantes de pedagogia e o repertório que elas pensam ser necessário na formação musical das crianças. Vou então localizar um pouquinho a minha pesquisa. Ela foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, na linha Educação e Comunicação. Tive como orientadora a professora doutora Gilca Girardello e co-orientadora a professora doutora Tereza Mateiro, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. A pesquisa nasceu em minhas observações como professora de música há mais de 20 anos. Observei tanto os diferentes repertórios musicais na vida das crianças, como as possibilidades e os limites das pedagogas em trabalhar no contexto da escola com essas músicas. Assim, realizei uma revisão de literatura sobre a música nos cursos de pedagogia, que pode ser encontrada na minha tese ou mesmo em um artigo que escrevi com a minha orientadora Tereza Mateiro na revista Ampom. Com esta revisão, posso afirmar que as pesquisas de Aquino, Furquinho, Estrich, Esperidião, Henriques, Cavallini e Amadi abordam o ensino de música nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura em pedagogia e apontam que é necessário oferecer modalidades formativas, sistemáticas e efetivas, realizar revisão de metodologias e desenvolver maior diálogo entre os campos da música e da educação, para que ocorra novos debates, ações e propostas. Além disso, os estudos revelaram que a Universidade Federal de Santa Maria possui um lugar diferenciado entre as demais instituições que oferecem a disciplina de música no currículo, pois acompanha as tendências de formação de um novo professor e oferece práticas musicais para além do oficial. Em seguida, desenvolvi estudos no campo da mídia educação, no qual busca compreender de forma crítica como que as mídias funcionam, comunicam e são apropriadas pelas pessoas. Enfim, trata-se de uma pesquisa de intervenção qualitativa com orientações teórico-metodológicas da cartografia, que teve uma abordagem com métodos mistos e foi realizada por um dos paradigmas da mídia educação, que é do pensamento crítico, segundo Rivoltella e Buckingham. O questionário foi realizado na parte quantitativa desta pesquisa. Ele foi inspirado em outros instrumentos semelhantes que visavam a formação de professores com abordagem crítica da mídia educação e foi validado pelo grupo de pesquisa Núcleo Infância, Cultura e Arte, NICA, da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi composto por perguntas abertas e fechadas e de múltipla escolha. Foi respondido por estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi estruturado em 3 partes. Primeira, levantamento do perfil das estudantes. Buscou-se conhecer o gênero predominante e a faixa etária das estudantes, o estado de procedência, instituição de ensino, pública ou privada, que frequentaram e a eventual atividade laboral paralela ao curso superior de graduação. Segundo, sobre os usos e consumos de músicas. As questões propostas ali visaram entender e refletir sobre as diferentes maneiras de ouvir e abordar a música das estudantes, assim como conhecer as suas preferências musicais. Desse ponto de vista, considerou-se que a relação com a música é um processo de interações sociais, religiosas e familiares, entre outras, segundo Tia Denora. Também a terceira parte, que era a interatividade e o consumo de mídias. Apesar dessas 3 partes, neste texto vou abordar apenas a primeira e a segunda parte do questionário, ok? Então, ele foi aplicado também em 2 momentos da pesquisa. O primeiro ocorreu no segundo semestre de 2018, em 2 turmas da disciplina obrigatória de artes, que funcionou como um projeto piloto. Participaram dele 49 estudantes. E o segundo momento foi no primeiro semestre de 2019, na disciplina eletiva oferecida junto ao NAD Pesquisa, que é o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, com a presença de 24 estudantes. Os dados do questionário, então, que eles me mostraram? Mostraram, em relação ao perfil das estudantes, que ele foi respondido por 73 pessoas, sendo 68 do gênero feminino e apenas 6 do gênero masculino.
Entretanto, vale ressaltar que os dados apresentados a seguir não possibilitam fazer uma inferência populacional, pois eles atingiram apenas 20,39% das estudantes matriculadas entre esses 2 semestres, mas permitem sim identificar as relações entre determinados atributos das respondentes e as suas atitudes e comportamentos em relação à música e às mídias. Pode-se dizer, então, que o uso do questionário teve um caráter exploratório. As idades variaram entre 17 e mais que 40, mas a grande maioria tinha entre 18 e 25 anos. O local de origem concentrou-se no próprio estado de Santa Catarina, mas também em seu vizinho, o estado Rio Grande do Sul. Os estudos realizados na educação básica mostraram que 47 licenciandas estudaram majoritariamente na escola básica pública, enquanto 26 delas majoritariamente na rede privada. 34 estudantes trabalhavam naquele momento para o seu próprio sustento, sendo que 20 atuavam na área da educação e 12 delas trabalhavam mais de 20 horas semanais. Esses dados apontam a importância de uma escola básica pública de qualidade, a urgência do governo brasileiro oferecer cursos de licenciatura gratuita, mas também oferecer condições financeiras mínimas para que essas estudantes possam se empenhar, se debruçar e se envolver com todo o processo pensado para o currículo de seu curso. Em relação ao consumo musical, 66 licenciandas tinham o hábito de ouvir música, sendo que 63 delas ouviam música todos os dias. Os motivos foram vários, porque gostavam, porque a música as acalmava ou mesmo porque se aproximava dos colegas por causa das músicas. Ou seja, a música recebeu uma variedade de significados conforme já apontados por Meyer, e tudo indica que para essas estudantes os significados dados a músicas são positivos, o que pode sugerir que haja entre elas uma abertura potencial ao aprendizado musical em sua formação, mas também que pode ocorrer a utilização de planejamentos musicais com as crianças nos espaços escolares. Foi possível também verificar a função de divertimento e de lazer, segundo as funções apresentadas por Merian, e também diferentes modos de ouvir e interpretar das estudantes. Por exemplo, 57 delas afirmavam cantar, tocar, dançar junto com as músicas e 46 afirmavam estudar. Outras ainda, 23, afirmavam que só ouviam, o que Boal Palheiros e Hargreaves definem como ouvir como atividade principal. Entretanto, entre os 4 modos apresentados pelos autores, o modo de ouvir música de fundo foi o que prevaleceu. Segundo tia Denora, algumas vezes a música pode ser usada como um catalisador, pois a pessoa recorre à música para se reconfigurar, para entrar no clima, que é o que os dados possibilitam interpretar. Não sei se faltou tempo para responder ao questionário ou se realmente as músicas do folclore brasileiro não tiveram significado na infância das futuras professoras, pois poucas estudantes conseguiram se lembrar dessas músicas. As que se lembraram de músicas bastante conhecidas, como Ciranda Cirandinha, Boi de Mamão ou mesmo Dona Aranha, nada mais diferente. Entretanto, quando perguntadas sobre as músicas que colocariam na formação musical das crianças, as músicas do folclore brasileiro e canções da cultura infantil, assim como as músicas africanas, foram as mais citadas. Foi perguntado também sobre as músicas direcionadas para o público infantil, mas com maior visibilidade ou maior reconhecimento por parte das mídias. Entre várias, destacou-se as músicas do Show da Xuxa e Balão Mágico, ambas vinculadas ao programa infantil da Rede Globo de televisão e que foram ao ar antes mesmo de muitas delas terem nascido, e as músicas do programa Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum, vinculadas a programas infantis da TV Cultura. Pela perspectiva da mídia educação, fica evidente a força da Rede Globo de televisão em relação à TV Cultura. Assim, poderia ser dito que o poder da Rede Globo atravessou as gerações, mas também que os dados ainda provocam questionamentos. Qual seria, então, a contribuição cultural de uma emissora de televisão, como a Rede Globo, de grande audiência e de acesso praticamente nacional, para a cultura musical das crianças brasileiras?
A resposta ainda fica em aberto. Em relação aos estilos musicais mais escutados, foram citados MPB, pop internacional, funk, reggae, rap, rock, eletrônica, samba, entre outros. Assim sendo, os dados demonstram que este grupo se apresentou bastante eclético nos consumos e preferências musicais, e eles corroboram a pesquisa de Vale, feito com jovens em escolas brasileiras da periferia. Na visão das estudantes, quando foi possível cruzar os dados sobre as músicas que elas conheciam, as que elas escutavam e as que elas pensavam que deveriam fazer parte do repertório musical das crianças, por um lado, elas demonstraram que o que elas escutavam também consideravam importante para as crianças conhecerem, como, por exemplo, a música da MPB. Por outro lado, as estudantes revelaram que, mesmo não ouvindo alguns estilos musicais, elas consideram que eles sejam importantes na formação das crianças, como é o caso, por exemplo, da música clássica. Enfim, os aprendizados que este questionário trouxe, né? Eu posso afirmar que ele contribuiu com o diálogo entre os campos da música e da educação, pois provocou novos debates, ações e propostas conforme as orientações das pesquisas que abordam o ensino de música nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura em pedagogia, assim como a possibilidade de a música ser abordada por meio da perspectiva da mídia educação. O questionário possibilitou também entender questões essenciais de rigor na pesquisa e confiabilidade, assim como a construção de uma disciplina eletiva de música que foi mais próxima das necessidades das estudantes. Permitiu identificar as relações entre determinados atributos e as atitudes e comportamentos em relação à música. Os dados mostraram a importância e a necessidade de atividades cantadas como fio condutor para a construção da disciplina de música, assim como a compreensão e o respeito à pluralidade cultural. Possibilitou observar que no mundo contemporâneo, a construção do conhecimento se dá na relação com a cultura, com a curiosidade, com a pesquisa, com os meios de comunicação, com as tecnologias e com as mídias. E para que essa construção do conhecimento aconteça, parece ser primordial investir na formação de professores. Apontaram também a necessidade da perspectiva da mídia educação, para que a relação com a música na escola não seja pautada apenas por gostos pessoais, mas que se torne mais crítica e criativa. Desta forma, a pesquisa concluiu que para a construção de uma formação musical crítica e criativa nas disciplinas de música nos cursos de pedagogia, é necessária a aproximação da professora aos usos e consumos da música do grupo de licenciandos, para orientar seus planejamentos, assim como estímulo para que elas desenvolvam pensar, discutir e pesquisar sobre quais os motivos e critérios levam alguns produtos culturais ao consumo cotidiano das crianças. Termino por aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade e deixo o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Obrigada!